Oi pessoal, tudo bem? Vamos gravar aqui mais uma videoaula do curso de Produção de Texto e Ensino. E o texto de hoje, ele vai terminar um ciclo, da disciplina, um ciclo de conteúdos que prepara vocês para a nossa primeira avaliação. Depois eu vou gravar um vídeo específico explicando direitinho como que vocês vão fazer para produzir essa primeira avaliação. Esse texto de hoje também, que está a bibliografia e escrito, tudo direitinho, deixa eu aparecer sozinho aqui que fica melhor. Aí, a gente vai, nesse texto de hoje, algumas coisas que a gente vai ver, vocês vão perceber que já apareceu em outros textos. O texto da professora Irandé Antunes, ou no texto do professor Clécio Buzen, porque a ideia era essa mesmo, de um texto complementar ao outro. Mas esse texto de hoje, do professor Rony Farto, ele traz um acréscimo importante para a gente, que ele coloca que trabalhar a produção de texto na escola é interessante que você faça trabalhando o texto como prática social. E aí ele vai explicar direitinho para a gente como é que é isso. Então, voltando aqui à tela, aqui está a bibliografia, o texto está disponibilizado na sala lá para vocês fazerem a leitura, tá? Então o nome do texto é Produção de Texto na Escola, professor Rony Farto, é professor da Unesp, tá? A Unesp de Araraquara, que é uma universidade estadual de São Paulo, que ela é muito forte nessa área de linguística. Então vamos começar a aula aí e vamos ver o que o professor Rony traz pra gente. O primeiro ele inicia o artigo com essas perguntas: redigir ou compor, descrever ou dissertar, narrar ou argumentar, fazer uma redação ou produzir um texto, que é isso o tópico que ele vai debater logo do início. O que é redação e o que é produção de texto? Ele traz um conceito do professor Geraldi que demarca pra gente esse território. O que é uma redação e o que é uma produção de texto. E ele coloca aí pra gente que esse dilema, todas essas questões, não é uma questão nova, já vem sendo debatida há muito tempo pelos estudos acadêmicos da área da linguística. Então, no passado, alguns até mesmo preferiam a palavra composição. E isso a gente viu lá no texto da Era da Composição, a Era do Gênero, do professor Clécio Buzen. Essa ideia de que composição encarava-se na escola a escrita como dom. Você tinha que ser criativo para escrever. O que ele coloca aí, ó. Então, antes preferia até chamar a escrita na escola de composição, quando desejavam designar um exercício ligado à imaginação e à criatividade. E isso tira toda essa ideia de que a gente vem comentando, que a escrita é processo, a escrita é trabalho, a escrita é aquisição. Porque se você encara a escrita somente como um processo imaginativo, ou seja, quem é criativo escreve, quem não é criativo, e aí vai fazer o quê? Vai fazer uns textos que não são bons? Só escreve bem quem é criativo? Então é esse debate que a gente tem que trazer aqui nessa disciplina. Então aí vem aquilo que eu falei com vocês, essa diferença entre redação e produção de texto. Então Geraldi, em 93, que é um livro que eu já comentei aqui com vocês, que se chama Portos de Passagem, que é um livro fundador nesses estudos da produção de texto, da escrita na escola. Então Geraldi ele faz uma distinção entre redação e produção de texto. Então para Geraldi, nesse livro Portos de Passagem, ele fala que o aluno faz uma redação quando ele produz frases que não são dele, que são ideias já consagradas, que são clichês. Enfim, quando esse aluno devolve para o professor a palavra da própria escola. Então, pelo visto aí, a redação é uma escrita sem autoria, que é o que a gente debateu na última aula, que a gente tem que fazer com que os alunos na escola se tornem autores, passem da posição de somente leitor e se coloquem como autores de seus textos. Então, para Geraldi, a redação ela não tem autoria, ela só é repetição de frases que já existem por aí. Então é um texto sem autoria, sem essa relativa, sem esse processo todo de pensar para produzir um texto. E aí ele coloca que o estudante produz um texto, ou seja, ele faz produção de texto, quando ele consegue, apesar de tropeçar na ortografia, na concordância, em outras convenções da língua escrita culta, ele consegue escrever algo original, algo seu, a expressão de sua visão do mundo. Então a gente vê essa demarcação aí. A redação é mais ou menos quando o aluno sai, ele escreve um texto em que ele não participa muito bem.
E já a produção de texto é todo esse processo que o aluno participa como autor. Então essa é uma demarcação que o Geraldi faz lá em 1993. E aí o professor Farto continua, ele fala: a formação, a época, os antigos professores, tudo pode ser uma explicação para o bloqueio incrível que muitos apresentam quando solicitados a passar para o papel as ideias que vêm muito facilmente à mente. Às vezes a gente pensa que, eu não sei escrever, escrever é muito difícil, a gente tem esse pensamento. E aí ele coloca que são vários os motivos, ele elenca aí 3 pra gente, né? Bloqueios fatores que podem causar bloqueios na nossa escrita. Mas mais adiante ele vai mostrar que a escrita, ela é trabalho. E a última aula que nós tivemos, a professora Antunes, ela termina o texto dela falando que a escrita é uma aquisição. Então todo mundo é capaz de escrever, basta se preparar, basta escrever. Ela fala, só se aprende a escrever escrevendo, né? Então a escrita, ela é possível para todos, e não só para quem tem dom, para quem é criativo, né? Então a gente não precisa ter essas travas para escrever. O que a gente precisa fazer é escrever, é treinar e nos aperfeiçoar cada vez mais. Então, embora alguns professores ainda tratem essa atividade de modo mais ou menos indisciplinado e assistemático, como se escrever fosse uma questão de inspiração ou de dom, que é o que eu já estou debatendo com vocês, cada dia mais a escola tem se conscientizado de que é urgente introduzir novos hábitos e um pouco de fundamentação na prática de escrever em sala de aula, que eu acho que é o que essa disciplina tem que fazer na cabeça de vocês. Mostrar uma nova fundamentação que reverta todo esse histórico de produção de texto que a gente já tem. E mostrar que a produção de texto na escola, ela precisa ser feita de maneira diferente. Então essa disciplina, esse texto, os outros que a gente está lendo, eles vêm nesse sentido de armar a gente como professor para atuar na sala de aula e fazer uma produção de texto diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então a gente precisa sair dessa ideia de inspiração, de dom. Aí no artigo o professor Rony Farto, ele faz várias subdivisões, né? Como se fosse assim, quesitos que a gente tem que abordar para poder dar aula de produção de texto. O primeiro que ele coloca aí é a questão do gênero textual e a diversidade do uso de gêneros, que isso é uma coisa que o PCN traz pra gente, que a gente estudou lá quando falou de PCN. O PCN diz que para leitura e para escrita, o professor tem que tentar alcançar o máximo possível de gêneros que ele conseguir na aula dele. Isso é fundamental, isso é importante. Não ficar sempre trabalhando um gênero só, mas trabalhar com vários outros tipos de gêneros. Então ele começa lá no artigo falando: é impossível pensar na existência de um gênero prototípico. O que é isso? Não há um tipo de texto que contém as características de todos os outros. Por isso que tem que haver a diversidade. A gente tem textos inúmeros, como a gente viu, o gênero é uma categoria infinita. E cada gênero, cada tipo de texto, ele vai ter as suas características específicas. O que esse professor Barbosa aí está dizendo é exatamente isso. Não existe um texto que vai ter todas as características dos outros, aliás. Então a gente não pode ficar na escola martelando num gênero só. A gente tem que diversificar o acesso do aluno aos mais variados gêneros possíveis. Continuando aí, o texto não é um objeto único, indiferenciado, mas uma pluralidade de gêneros textuais que apresentam, cada um deles, características linguísticas bem precisas. E isso ficou muito claro para mim e para vocês lá na aula de gêneros textuais baseados no texto do professor Marcuski. Ele fala exatamente isso. Cada gênero ele é relativamente estável e ele tem suas definições, né, específicas de cada esfera comunicativa. Então na escola isso tem que chegar para o aluno. O aluno tem que ficar ciente disso. Então não tem como a gente trabalhar com texto único, com o mesmo tipo de texto sempre. Aí ele fala: devemos enfocar o ensino da produção de texto não como um procedimento único e global, válido para qualquer tipo de texto, mas um conjunto de aprendizagens específicas de variados gêneros textuais. Isso é, a partir do momento que o professor adota o trabalho com a teoria do gênero, ele já vai fazer isso automaticamente. Porque cada gênero que ele for ensinar, ele vai ter que mostrar para os alunos as características específicas daquele texto. Como que aquele texto, mais ou menos, ele é produzido? Qual é a forma que esse gênero tem?
né? Então o professor automaticamente, quando ele trabalha com gêneros textuais diversificados, esse trabalho específico vai florescer, não vai ter como fugir disso. Então a diversidade de textos precisa ser considerada no ambiente escolar e os esforços dos professores devem ser direcionados para explorá-los adequadamente. E aqui mais na frente ele vai mostrar como explorar adequadamente essa diversidade de gêneros aí. Então eu acho que isso tem que ficar claro para vocês, tá certo? E aí quando a gente encara a produção de texto na escola como um processo, essa afirmação aí só vem ratificar, porque ele fala assim, ó: o aluno vai aos poucos compreendendo que é necessário aprender a escrever textos, não em geral, mas em função de situações particulares de comunicação. Isso foi o que a gente estudou também na teoria do gênero, tá batendo tudo aqui, ó. Quando a gente viu que o gênero ele emerge das situações sociais, o gênero surge de acordo com as nossas necessidades de convivência em sociedade. Então, a gente precisa na escola mostrar para o aluno que os textos eles surgem em função das situações. E aí ele vai vir numa seção desse artigo aqui, essa seção de situação de comunicação. Como abordar um contexto de produção na escola. Isso é fundamental, porque a gente cria todo um contexto para o aluno perceber o gênero que surge a partir desse contexto e fazer o trabalho de escrita na escola. E aí ele vem com um ponto que eu botei até em vermelho com letra maiúscula, que é o ponto que a gente tem que pegar de mais interessante desse artigo. Lógico que nós temos outras coisas importantes nesse artigo, mas para mim esse quesito que está aqui é o ponto mais importante do artigo. Que ele mostra pra gente que a escola tem que trabalhar a escrita como prática social. E eu na aula passada eu já acabei dando um exemplo quando eu falei de se você tem um lixão na porta da escola, você tem um ponto viciado de lixo na porta da escola. Essa é uma prática social que está ali aos seus olhos, né, gritando, e que a gente pode trazer esse debate para dentro da sala de aula e fazer produções de textos a partir dessa prática, dessa vivência que a gente tem. E isso seria mais ou menos o que trabalhar a escrita como prática social. Ele coloca assim, ó: a entrada do texto em sala de aula se daria, né, quando você trabalha a escrita como prática social, a entrada do texto na sala de aula se daria de modo mais objetivo e realístico. Em vez de dissertar sobre um tema qualquer, que foi o que a gente viu lá na aula do professor Clécio Bunzen, que era aquela pedagogia da exploração temática, dá um tema e o aluno escreve, conte uma história sobre isso. Então, em vez de ele ficar escrevendo artificialmente sobre temas, os alunos eles vão se dedicar, por exemplo, a escrever textos específicos, como uma notícia de acontecimentos ocorridos na escola, um ofício solicitando a cessão da quadra de esportes para uma atividade qualquer, ou um abaixo-assinado dirigido à prefeitura da cidade, pedindo providências a respeito da deficiente iluminação pública do bairro. Então aqui são exemplos de situações que ele cita, que a partir das situações a gente pode produzir textos. Isso seria trabalhar o texto como prática social. Essa prática social, gente, prestem atenção, ela pode ser real, está concreta ali nos seus olhos, como ela pode ser fictícia, né? Schuneli e Dawes, que são outros dois estudiosos da produção de texto, do ensino de texto da escola, eles colocam uma questão que é sobre a ficcionalidade do gênero. Às vezes, na escola que a gente trabalha, a gente tem 200 dias letivos de aula. Às vezes a gente não consegue observar durante esses 200 dias práticas sociais diferenciadas, concretas, para a gente trabalhar texto. E aí a gente entra com essa questão da ficcionalidade. Eu posso criar toda uma situação, conversar com os meus alunos sobre essa situação hipotética, mas que é vinculada com o real, e a partir dessa ficcionalidade eu produzo textos, né? A semana passada, na aula passada, eu digo a semana passada, eu me confundo sempre, mas na aula passada a gente falou sobre a questão do ponto viciado de lixo, do lixão na porta da escola. Então a gente viu que dessa prática social, o professor de língua portuguesa ele pode trabalhar diversos gêneros. Vou repetir, eu posso trabalhar o gênero folder, onde eu vou com meus alunos preparar explicações para distribuir na comunidade, mostrando que jogar lixo ali não é legal, porque vai trazer doença, vai trazer inseto, mau cheiro atrapalha a comer, a estudar. Então eu faço um folder para fazer uma campanha de conscientização.
Posso fazer o gênero cartaz para pregar na região, pedindo para não jogar lixo naquela região. Posso fazer o gênero notícia, onde os alunos, por meio de uma notícia, vão denunciar esse ponto viciado de lixo, para que a população se conscientize e não jogue mais lixo ali. Posso fazer um ofício para a prefeitura solicitando que venha até aquele ponto limpar, coletar aquele lixo que está jogado ali. Posso fazer também, deixa eu lembrar aqui mais um. Ixi, me deu um branco aqui agora. Mas tem mais um que eu tinha pensado. Eu lembrei aqui e já esqueci de novo. Eu concentro falar uma coisa, acabo esquecendo outra. Mas a gente pode pensar em vários outros tipos de gêneros para poder trabalhar essa prática social que a gente vivencia ali. Então traz isso para dentro da escola, da sala de aula. Mas eu também posso pegar essa prática e imaginar, ficcionalizá-la. Eu posso falar, gente, já pensou se a escola fosse do lado de um lixão? Como que seria aqui? Aí eu vou conversando com os alunos, eu falo, ia estar fedendo, ia ter rato, ia ter barata, não sei o quê. E a partir dessa ficcionalidade, eu proponho a produção de gêneros diferenciados e vou trabalhando com meus alunos as produções de texto. Sempre dizendo lá o que as etapas, né, do processo de produção de texto que Irandé Antunes mostrou pra gente, que é o planejamento, a escrita, a revisão e a reescrita. E aí eu acrescentei a circulação do texto. Então a produção de texto ela é feita em etapas. E a gente na escola precisa cumprir essas etapas com os alunos da gente. Vamos mais à frente aqui, ó. Depois a gente vai falando mais coisa. Então coloca aí que os parâmetros curriculares nacionais revelam a mesma preocupação quando indicam que cabe à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo de textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. Por que isso? A gente precisa na escola, repetindo o que o PCN fala, trabalhar com o máximo possível de gêneros diferenciados. Porque o aluno precisa ter acesso a esses textos reais, concretos, que circulam na sociedade. E não ficar só contando história ou só fazendo dissertação. Que isso são textos que não estão ali na realidade do dia a dia da gente. São gêneros que são estritamente escolares, né? Eles não circulam de modo mais, como eu vou dizer, mais tranquilo na sociedade. Então, na escola, o trabalho com produção de texto deve ser feito de forma a permitir que os estudantes encontrem nos diversos gêneros e nos textos de várias naturezas objetos reais de ensino-aprendizagem da escrita. Ou seja, o gênero passa a ser a nossa ferramenta de ensino-aprendizagem de língua portuguesa. E isso a gente já viu lá na aula de PCN, que só o texto, só o gênero pode ser o objeto de ensino de língua portuguesa. Aí ele vem com outro tópico que eu já comecei a falar com vocês, que é a questão das condições de produção. O professor precisa criar em sala de aula a situação, todo um propósito comunicativo para que o gênero, para que o texto seja produzido. Então ele fala assim, o trabalho com a diversidade de gêneros nos leva a pensar em que condições cada um desses gêneros deve ser produzido. Então quais são as condições de produção? Ele coloca aqui embaixo para a gente. As práticas linguísticas, entre as quais a escrita, devem ser consideradas práticas sociais em que estão sempre envolvidos os seres humanos em carne e osso, empenhados em solucionar problemas de toda ordem. O texto serve para a gente solucionar os nossos problemas na sociedade. O texto serve para a gente interagir em sociedade. Na escola, a gente precisa deixar isso claro para o aluno. Ele não está produzindo texto só para ficar no caderno. Produzir textos é interação. É um meio de atuar em sociedade. Então ele fala que esses seres de carne e osso são seres que têm crenças, sentimentos, vontades, desejos, interesses, ideias e ideais diversos e respeitáveis. E tudo isso que está em negrito aí, ele vai ficar evidenciado nos textos que são produzidos na escola. E aí ele coloca que para a gente criar condições de produção, a situação de produção de texto na escola deve envolver aspectos como o destinatário, ou seja, que a gente falou na aula passada da Irandé Antunes. Quem é o interlocutor do texto? Para quem você vai escrever, aluno? O seu texto não é só para o professor ler, mas um grupo de pessoas ou um interlocutor específico é quem vai receber esse texto que você vai produzir.
Então, quais são os meios de circulação de texto? A gente já falou a questão do suporte, né? Onde que esse gênero circula? A notícia circula no jornal, na TV, na internet, né? Nos portais de internet. Onde que onde que um ofício circula, por exemplo? Nas esferas administrativas. Então, a gente tem que conversar tudo isso com nossos alunos, deixando claro para eles. Qual o suporte por excelência desse gênero que você está produzindo? Né? Os ambientes em que vão ser lidos. Então, onde que geralmente esse gênero é lido? É lido no jornal, é lido no mural da escola, é lido na internet. E os próprios gêneros que serão escritos ganharam relevância de uns tempos para cá. A produção de texto é uma atividade que não acontece no vazio. Irandé Antunes, na aula passada, disse isso. Ninguém escreve para nada. Ela deixa isso claro. E aqui o Farto diz que a atividade não acontece no vazio. Eu não posso chegar para o meu aluno e a gente falar assim, escreva. Não pode fazer isso. A escrita é processo, a escrita é trabalho. Eu preciso estar pronto para fazer isso e eu preciso preparar os meus alunos para esse tipo de trabalho. Então ele fala ao contrário, orienta-se por todas as imagens construídas pelo produtor sobre o seu interlocutor, sobre a finalidade. Então para que esse texto? Para que eu vou escrever um ofício? Eu vou escrever um ofício para pedir à prefeitura para tirar esse lixo que está fedendo aqui, que está trazendo inseto para dentro da escola. Então qual é a finalidade da minha escrita? Qual o lugar social do qual falará? Né? O gênero, qual o gênero que pede, qual é o gênero específico para resolver esse problema que eu tenho? Né? O problema do lixão, qual é o gênero específico para isso? Qual é o portador no qual o texto será publicado? Ou seja, qual é o suporte desse texto? Onde eu vou colocar esse texto? Vou colocar na internet, vou colocar no mural, vou enviar para a prefeitura, né? E o lugar no qual o texto preferencialmente circulará, que é isso que eu já acabei de falar aqui para vocês. Então todos esses fatores que estão de vermelhinho aí, interlocutor, finalidade, lugar social, o gênero próprio para essa situação, o portador, o lugar e a circulação, todos esses quesitos são quesitos que a gente precisa trabalhar na sala de aula para dar uma boa aula de produção de texto, para trabalhar a produção de texto como processo. Então apontem, anotem esses quesitos que estão de vermelho, esses fatores que estão aí em vermelho, porque eles são fundamentais para um bom trabalho de produção de texto. E isso está lá no texto que vocês vão ler também, com certeza. Então todos esses elementos que constituem a situação na qual o texto é produzido, eles influenciam, interferem, determinam as características do texto resultante do processo de produção. Então o aluno só vai ter um bom texto da aula passada, se ele tem o que dizer. E quando a gente mostra para o aluno todos aqueles fatores, a gente vai meio que direcionar a produção de texto dele. Aí a chance do texto ficar um texto adequado à situação é bem maior. A ideia de que é preciso ampliar o leque de interlocutores para um texto, evitando a nociva, isso é importante que está em vermelho, a nociva exclusividade do professor. O que ele quer dizer aí? Que muitas vezes a gente produz o texto, o aluno produz o texto só para o professor ler, e às vezes nem o professor lê. O aluno produz o texto só para ocupar o tempo e ficar lá no caderno sem nenhum leitor. Então a gente precisa acabar na escola com o que ele coloca aí, essa nociva exclusividade do professor. Os textos produzidos na sala de aula, eles obrigatoriamente precisam ter interlocutores reais. Eles precisam ser lidos para fora das paredes da sala de aula. Então todo projeto de produção de texto que for feito na sua sala de aula, você tem que prever para os seus alunos quem são os seus interlocutores, quem são os leitores reais que vão ler esse texto que você está escrevendo. Porque aí o aluno ele vai ter o direito, a chance de moldar o seu discurso e ele vai poder se empenhar para escrever uma coisa que será lida. E não vai perder o tempo dele de escrever uma coisa que vai ficar enterrada no caderno, um texto morto, um texto que não vai servir para nada. Vou falar um palavrão aqui, mas acabei me exaltando, deixa pra lá. Então, continuando aí. Então a gente precisa evitar essa nociva exclusividade do professor. O único que costumava ler o trabalho do aluno, invariavelmente com o objetivo de avaliá-lo, já aparece clara aos que ensinam a escrever. Não concordo que parece clara, não. Tem muita gente que não está preocupado com isso. Tem muita gente ainda que pede produção de texto e não lê o texto dos alunos. Eu falo isso porque eu trabalho com formação de professor há mais de 10 anos,
Eu acompanho o PIBID já tem 7 anos, né? Então eu estou em contato com professores da educação básica há muito tempo. Acompanho disciplina de estágio supervisionado. Então eu vejo que tem muito professor que ainda passa a produção de texto só para ocupar o tempo e o texto fica lá enterrado, morto dentro do caderno do aluno, sim. Então quando o Farto fala que já parece clara que os professores precisam dizer quem é o interlocutor, que não são só eles os leitores, eu não concordo muito não. Isso a partir da minha experiência. Então essa questão retoma a característica de linguagem de ser eminentemente interlocutiva, exigindo sempre a perspectiva lá do outro, do que lê ou que ouve o texto. Então essa ideia de um professor não ser o único leitor vai automaticamente incluir a ideia do interlocutor, de eu mostrar para o meu aluno quem é o leitor do seu texto. Quem é que vai ler isso que você está escrevendo? O aluno tem que saber disso desde o início, desde a primeiro artigo que ele vai colocar lá no texto dele, ele tem que saber quem é o seu interlocutor. Então é preciso sugerir uma série de atividades nos quais os alunos poderão ter certeza de que seus textos circularão fora da sala de aula. Gente, vocês têm que ter noção de como isso é importante. De como que anunciar para o meu aluno quem é o interlocutor e anunciar para o meu aluno que esse texto dele vai ser publicado, vai ser circulado em algum lugar. Isso é fundamental para o sucesso da produção de texto na escola, tá? E por extensão para além dos muros da própria escola. Por exemplo, eu tenho um texto de aluno que já foi publicado em jornal de circulação, já tenho um texto de aluno que foi publicado na internet, já tenho um texto de aluno que já foi colocado no mural da escola. Sempre alguém tem que... eu tenho um texto de aluno que foi publicado em livro, que a gente publicou um livro, né? Então o aluno precisa saber que alguém vai ler aquele texto dele, porque ele vai se empenhar o triplo para escrever. Isso é fundamental para o sucesso da escrita. Então é uma maneira de constatar que sempre existe razão para escrever, e não somente produzir um texto escolar. Então a escrita escolar, ela tem o nome escolar, mas isso não quer dizer que ela tem que ficar dentro da escola. Ela tem que circular até para fora dos muros da escola. Isso é fundamental. E aí os parâmetros, né, os PCNs concluem que para aprender a escrever é necessário ter acesso à diversidade de textos escritos. Já falei isso no início da aula. Testemunhar a utilização que se faz da escrita em diferentes circunstâncias. Defrontar-se com questões reais que a escrita coloca e a quem se propõe a produzi-la, arriscar-se a fazer como consegue e receber a ajuda de quem já sabe escrever. Quem seria essa pessoa que já sabe escrever? Quem? O professor. O professor aqui, o PCN coloca o professor como a pessoa que já sabe escrever. Tem outros textos que colocam o professor como leitor experiente. E isso traz pra gente, pra vocês, pra nossa formação, a ideia de que o professor ele tem que estar constantemente em contato com a leitura. O professor ele precisa estar constantemente em contato com a escrita. Isso é fundamental para você ser um bom professor. Se você é um professor que não lê, se você é um professor que não escreve, a sua oportunidade de ajudar os seus alunos vai ser muito pequena. Então a gente, além de ter todo... no passado, temas insípidos, isso a gente já falou lá no texto do Clécio Bunzer, né, da exploração, pedagogia da exploração temática. No passado, temas insípidos recheavam os cadernos dos estudantes, as aulas de redação, em aulas de redação. Quem nunca escreveu um texto intitulado Minhas Férias, uma dissertação sobre o divórcio, sobre a pena de morte, pode se considerar uma pessoa de sorte. Parece até esses memes novos na internet, né? Se você já fez isso, ou não fez isso, não, você é um privilegiado. Mas realmente todos nós, né, pelo menos quem tem mais ou menos a minha idade ou para mais, com certeza já passou por esse processo na escola de escrever Minhas Férias, de ficar fazendo uma dissertação no ensino médio, uma dissertação em cima da outra toda, no segundo grau, que a gente chamava, né? E isso a gente precisa acabar. A escola não pode mais trabalhar desse jeito com o texto. Então hoje, os temas, essa exploração de temas deixa de ser meta. O que conta é o processo enfrentado pelo aluno na construção de seu texto. De modo que abordar essa ou aquela questão costuma ser insuficiente para provar sua proficiência. Ou seja, eu preciso ensinar o texto como um processo e acompanhar o meu aluno nesse processo. Não é mais só chegar, escreva um texto sobre a pena de morte,
faz uma dissertação sobre o aborto. Não é mais isso. Eu preciso estar junto com o meu aluno nesse processo de produção de texto. Então, em suma, passou-se a focalizar mais o como escrever do que o escrever. Então, gente, isso que está em negrita aí no final é fundamental para a gente. A aula de produção de texto é uma aula de como escrever. Como você vai melhorar o seu texto? Quais são os fatores de textualidade que você vai utilizar para fazer um bom texto? Qual é o gênero específico para essa situação comunicativa? E aí, quais são as características desse gênero? Qual é o tipo de discurso mais adequado para esse gênero? Então eu corrijo o seu texto, agora você vai reescrever. Ah, ficou bacana, vamos circular. Ah, não ficou bacana, olha isso aqui, melhora aqui, reescreve mais uma vez. Então hoje em dia a aula de produção de texto é isso. E não é mais escreva sobre isso, conte uma história sobre isso. Então, batendo de novo o que Antunes na aula passada deixou claro pra gente. Ter o que dizer, apesar de tudo, ainda é a chave. A Irandé deixou isso claro pra gente, né? O aluno tem de sentir que escrever é importante, e especialmente para quem pode comunicar ao mundo alguma coisa de si mesmo. E isso tem a ver com aquela proposta de produção, com a situação de comunicação. Eu vou mostrar para o meu aluno para quem ele vai escrever. Eu vou mostrar para o meu aluno que alguém vai ler esse texto. E aí a escrita ganha sentido. A escrita ganha vida. Ele sabe que ele vai ter que se empenhar para escrever um texto porque as outras pessoas vão lê-lo. Vão julgar esse texto, vão avaliar, vão se informar com esse texto a partir do conhecimento que ele tem e que ele colocou no papel. Então, preparar o aluno com essas condições de produção que o Farto coloca pra gente é fundamental para o sucesso da produção de texto na escola. Vamos para frente. Outra coisa que ele vai debater nesse artigo é a questão escrita, oralidade e variação. Muito do que ele falou aqui, a gente já discutiu lá nas aulas iniciais, da questão de valorizar o falar do aluno, né? Nem sempre a norma culta padrão é a mais apropriada para um gênero que a gente está trabalhando, por exemplo. Então, sair desse engessamento da norma culta padrão para as aulas de produção de texto, às vezes vai ser importante. Vai depender do gênero. Cada gênero exige um tipo de linguagem diferenciada. E a gente tem que estar preparado para debater isso com os alunos. Por exemplo, uma publicidade, nem sempre ela vai precisar ali da norma culta padrão o tempo todo. Porque a publicidade às vezes precisa gerar humor, né? Às vezes para gerar um sentido, para fazer uma intertextualidade, a gente busca outros elementos que vão fugir dessa norma padrão. E a gente tem que mostrar que às vezes isso não vai ter problema, né? Que o gênero demanda esse tipo de trabalho. Então ele começa essa seção do artigo falando assim, ó: um bom texto hoje é um texto graficamente correto, sem desvios de concordância ou regência? Isso eu já falei para vocês aqui e vou repetir porque o Rony vai trazer isso pra gente. Às vezes o professor está muito preocupado em só corrigir a superfície do texto, marca lá. Eu já disse para vocês que eu já fiz isso em aulas passadas aí. Que a gente só corrige as ortografias, os problemas de concordância, de regência, não botou crase aqui, não botou vírgula ali. E isso não garante que o texto vai ficar bom. Você fazer esse tipo de correção, ou o aluno apresentar um texto que não tem esses problemas, isso não quer dizer que o texto está bom. Um texto bom, um texto adequado, ele vai muito além desses problemas miúdos de ortografia que a gente encontra no texto. Então ele coloca assim pra gente, ó: o que se sublinha hoje em dia é a necessidade de compreender de forma mais lúcida como se dá difícil passagem do texto oral, comum a todos os alunos, para o texto escrito, objetivo maior de preocupação constante da escola. Então a gente tem que mostrar para o aluno que o jeito de falar é um, o jeito de escrever é outro. Isso é básico para quem fez uma aulinha boba de variação linguística. Não é, olha, que novidade. Não, vocês que já estudaram sociolinguística, variação, já pontuaram isso aí, já viram. Então, dessa forma, a prioridade não é mais um texto produzido de modo perfeito quanto à ortografia, pontuação, a regência, a concordância. Não, que é o que ele vai falar em seguida aqui, ó. Então ele coloca aqui pra gente, né? Não que a gente vai deixar essas questões de lado, de escrita, de ortografia, de concordância, não é isso. Mas isso não pode ser mais o fator primordial do texto. Ele é um dos elementos que vão estar ali junto para
para propiciar qualidade, para dizer que aquele texto é bom. Então não se pode chegar ao plano oposto da excessiva liberalidade, em uma espécie de olho grosso para todos os desvios perpetrados contra as convenções da escrita. Então, o que eu estou dizendo? Não é que a gente vai deixar de corrigir os desvios de ortografia, os desvios de concordância, de regência. Não, continuamos corrigindo. Mas a gente tem que estar ciente que a falta de informação ou o excesso de informação, aquele monte de repetição de palavras, o dizer a mesma coisa de outro jeito, isso também entra na hora da correção do professor. Isso também tem que aparecer lá como um fator na hora que eu estou corrigindo e preparando o meu aluno para a reescrita. Então, o que passou a contar com grande peso é a forma de construção da textualidade. Ou seja, se os alunos demonstram em sua escrita conhecer os mecanismos que fazem de um texto não um amontoado de palavras, mas um texto. Isso é a chave, que são os processos de coesão, de coerência, né? O aluno tem que entender que para ele produzir um texto, ele precisa usar os fatores de textualidade e não só juntar um monte de informação aleatoriamente. Ou seja, a estruturação do texto prevê muito mais operações e mecanismos que podem envolver as normas formais da escrita. E aí vem o processo, que é um processo fundamental, que é a revisão e a reescrita. A gente já viu lá na aula de Antunes, do Explorando a Escrita na Escola, que quando eu peço uma produção, quando eu peço a escrita para o meu aluno, ele já tem que saber desde esse momento que a produção daquela escrita implica uma reescrita. Tá certo? Então, desde o começo, eu tenho que mostrar para o meu aluno que a escrita e a reescrita, elas são partes do mesmo processo. Que essa primeira escrita que o meu aluno está fazendo, como Antunes diz, é uma escrita provisória. Esse texto que ele escreveu vai ser revisado, vai ser corrigido, para depois ser reescrito. Então, o Farto fala que um projeto de escrita realizado na escola deve prever, além da escrita do texto, já em sua concepção, o momento da reescrita, que foi o que eu expliquei para vocês e que Antunes disse para a gente na aula passada. Escrita e reescrita na escola, elas são indissociáveis, tá? Estão sempre ali juntas. Não se trata de encarar a reescrita, isso é importante, não se trata de encarar a reescrita de um ponto de vista enfadonho, a partir do qual o aluno reescreve seu texto, de modo a torná-lo livre de certas imperfeições formais. Ou conforme Jesus, que é uma grande estudiosa de reescrita de texto, ela fala assim, proceder uma higienização da escrita. Eu confesso que quando eu estava na faculdade, eu comecei a dar aula, né, desde o começo da faculdade, e eu fiz um curso lá em 2000, se eu não me engano era o ano 2000, em que o termo que eles usavam é fazer higienização. Fazer higienização é tirar as impurezas do texto. O que seria tirar as impurezas do texto? Corrigir esses aspectos gramaticais que estão na superfície do texto. Então a correção de textos antigamente se baseava somente nisso, em retirar as impurezas do texto, né? Botar os dois S's onde o aluno botou C cedilha, botar a vírgula onde ele não botou, fazer a concordância do plural onde ele não fez. Então antes a correção de texto era só higienizar. Então a gente precisa hoje banir esse texto. Então Jesus fala que por esse processo distorcido e lamentável, a reescrita transforma-se numa espécie de operação limpeza, em que o aluno ele só vai lá eliminar as impurezas previstas pelo um conceito que ela coloca como profilaxia linguística. Ou seja, os textos são analisados apenas no nível da transgressão, só observando as regras da gramática, como se para ser um texto bom e adequado não precisasse de mais nada, a não ser as concordâncias todas certinhas, os plurais todos no lugar, os aspectos ortográficos também todos garantidos. E para ter um bom texto, isso é o mínimo. Você pode ter um texto muito bem feito, cheio de desvios gramaticais. Isso eu já vi várias vezes meus alunos fazerem isso. É um texto que tem um sentido muito bacana, um texto que é divertido, que está cheio de informação, mas que ali contém vários desvios gramaticais e que isso não atrapalha em nada o sentido do texto.
Como resultado, temos um texto, quando muito, linguístico. Quando a gente faz esse trabalho de profilaxia linguística, quando a gente faz essa higienização, a gente vai ter um texto linguisticamente correto, mas que provavelmente é prejudicado na potencialidade de sua realização, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então é preciso mostrar para os usuários da escrita que escrever é um processo extremamente consciente, que precisa ser constantemente refeito. E isso, gente, às vezes quando a gente propõe uma reescrita a primeira vez para uma turma, eles vão falar: ah, que saco, eu já escrevi, professor, vou ter que escrever de novo. Ah, eu já falei isso, eu vou falar de outro jeito como? Né? Então, sempre que você chega com essa proposta de reescrita na escola, na primeira vez na sala de aula, eles vão reclamar. Mas a partir do momento que é reescrita, eles começam a entender que isso é parte integrante do processo de escrita, isso vai ser resolvido, isso vai acabar. Os alunos vão automaticamente saber que quando você entrega um texto corrigido, eles vão ter que reescrever. E aí acaba se tornando até um processo divertido, prazeroso, dele olhar: nossa, olha como é que eu escrevi, nossa, e agora? Principalmente quando você bota em comparação o primeiro texto que ele escreveu com o texto reescrito, e ele percebe como que ele sozinho ele consegue melhorar o texto. E aí o aluno começa a ver a importância da reescrita na vida dele. Então não é sensato negar todo o tempo que haverá sempre um longo caminho de esforço, escrita e reescrita, até o aluno atingir um nível desejado e satisfatório na elaboração de seus textos. Isso é importante para mostrar para o aluno que a escrita é trabalho, escrita é processo. Ele não vai só me entregar um texto e vai ficar por isso mesmo. Não, aluno, a gente vai trabalhar em cima desse texto até ele ficar adequado, até ele ficar legal. Então o professor tem a obrigação de indicar aos estudantes que a reescrita é uma atividade que é parte integrante da escrita. Coloquem isso na cabeça de vocês. A reescrita é parte integrante da escrita. Coloquem na cabeça de vocês. Ou seja, toda vez que eu peço para o meu aluno escrever, eu vou dar a oportunidade dele reescrever esse texto. Então é necessário encarar a escrita como trabalho. E um trabalho paciente, contínuo, às vezes cansativo, mas sempre prazeroso, consideradas as realizações que pode trazer aos produtores e leitores. Porque realmente isso deve acontecer até com vocês, que acontece comigo. Quando a gente termina um texto e fala: nossa, que bom, nossa, que texto bacana. Ou então, às vezes, quando você pega um texto que você escreveu há uns meses, você lê aquele texto e você pensa: nossa, eu que escrevi isso. Né? E a gente precisa mostrar para o aluno esse prazer. O prazer que a escrita pode proporcionar, né? De mostrar para ele que ele pode se sentir bem a partir do que ele produziu, de quando a gente coloca ele como autor e ele perceber que ele tem capacidades para poder produzir um texto bacana, um texto legal, um texto coeso, um texto coerente. E aí, para finalizar o texto, ele coloca essa questão de projetos de escrita na escola, que ele vai dizer que aqui vai bater um pouco com o que Chuneu Liu e Dous vão trazer para a gente em aulas futuras, do trabalho, do uso da sequência didática para as aulas de produção de texto. Quando ele fala que a escrita na escola deve acontecer por meio de projetos, é exatamente isso que ele está falando. Uma escrita que vem sendo construída paulatinamente em sala de aula. Né? Então, no bojo de toda essa discussão a respeito dos novos caminhos para a produção de texto, certamente se destaca a consciência de que só se aprende a escrever escrevendo. A gente viu isso na aula da Irandé. Parece até que ele leu a Irandé, ou a Irandé leu o texto dele, eu não sei qual veio primeiro, agora eu não estou com as datas na cabeça. Mas eu acho que não é isso que aconteceu não, porque isso é meio que um senso comum para os estudiosos de produção de texto. Que a gente só aprende a escrever escrevendo, que a escrita na escola tem que ser encarada como um processo. Isso para a gente é claro. E tem que ficar claro para vocês, professores, também. Então, escrever texto na escola é um trabalho que não poderia limitar-se a tratar genericamente de temas complicados. Como a gente já viu em aulas passadas que, vamos fazer dissertação sobre esses temas. Feminicídio, aborto, terrorismo, intolerância religiosa, preconceito racial. Então a gente pega esses temas aí que são grandes temas da sociedade e fica trabalhando com os alunos o tempo todo na escola, como se isso fosse a única maneira de escrever na escola. E não, existem outras formas de se escrever na escola.
Então, com o objetivo simples de permitir que o professor verifique como está a caracterização formal, a concordância, a regência e os usos de tempos verbais. Então, aqui a gente viu em algum outro texto que eu não estou lembrando agora também, que o professor usa o texto como se fosse ali uma comprovação, um ajuste de conta, foi no texto da Irandé, lembrei. Um ajuste de conta com o ensino gramatical. Às vezes eu leio o texto do meu aluno só para ver se eles estão aprendendo, se eles estão sabendo a gramática direito. Então, em razão desse pressuposto, cada vez mais se sugere que os alunos trabalhem intensamente com projetos de escrita. E aí o Farto define, coloca pra gente uma definição do que seria um projeto de escrita. Então, os projetos de escrita são concebidos como situações que prevêem necessariamente a elaboração de um produto final. E isso está lá na sequência didática. A sequência didática diz que o nosso alvo é sempre um produto final. O que é o produto final? É a produção de um texto do gênero que a gente está ensinando. E que esse texto produzido como produto final, ele vai circular de alguma forma na sociedade. Então, um projeto de escrita visa a elaboração de um produto final orientado para um público leitor maior, um interlocutor previsto, como a gente já viu aqui anteriormente, podendo extrapolar o limite da sala de aula, ou seja, ele vai ter que circular em algum lugar. Então ele dá exemplos como produzir um livro de contos, organizar um mural sobre determinado tema, fazer um jornal mural, né? Escrever uma carta para um determinado interlocutor, produzir um documentário para colocar no YouTube. E aí a gente, como professor, a gente vai criando essas diversas situações de produção de texto e realizando na escola. Quando isso eu vou falar da minha prática. Quando o aluno vê que as outras pessoas estão produzindo texto, quando o aluno vê que outras pessoas estão lendo os textos que ele produziu, cara, eles vão para a sala de aula produzir com muito mais entusiasmo. Principalmente no ensino fundamental, que é fácil entusiasmar os alunos, né? Então o professor, ele tem que lançar a mão dessas artimanhas aí, tá certo? Visto dessa maneira, o trabalho com textos em sala de aula deixa de lado esse trabalho artificial, mecânico, inócuo, que o aluno produz o texto só para ficar num caderno, e passa a representar para os alunos uma oportunidade de prepararem peças que vão ser lidas por outras pessoas, em vários meios, como prova eficaz do papel que a escrita pode exercer no mundo contemporâneo. Então, a partir do momento, por exemplo, quando eu digo para vocês que eu queria fazer um festival de teatro na escola, quando eu trabalhava com ensino fundamental na prefeitura de Vitória. Então, o que eu fiz? Vamos fazer um festival de teatro? Vamos. Quem vai escrever as peças são vocês, os próprios alunos. Então aí eu fui e ensinei o gênero, texto teatral, os alunos escreveram as peças deles, a gente escolheu 4, que a gente achou mais divertido, mais engraçado, fez os ensaios e ensinou para a escola inteira. E nesse dia a gente falava, essa peça que vocês vão assistir agora foi escrita pelo autor tal, o menino levantava, todo mundo aplaudia, né? Isso é muito bacana. Ou esse texto que vocês vão produzir, a gente vai publicar no livro de contos, vamos fazer o lançamento, ou nós vamos fazer notícia para a gente fazer um jornal mural aqui na escola, que todo mundo da escola vai ler. E quando você põe o jornal no mural, realmente, muita gente da escola para ficar lendo o que os alunos escreveram. E aí quando você faz esse tipo de trabalho na escola, o aluno percebe que a escrita tem função, que a escrita dele serviu para alguma coisa, que as pessoas estão lendo o que ele escreveu. E isso é impagável para ele. Né? Isso é igual aquela propaganda da Mastercard, isso não tem preço. E aí o aluno percebe que é exatamente o que falou, que o Farto fala aqui, que é a função da escrita no mundo contemporâneo. O aluno, ele passa a ser lido, ele passa a ser colocado como o texto, como Irandé falou e como esse texto falou também, ele passa a colocar na posição de autor, de produtor de texto. E isso para o aluno é muito importante. Ele se sente útil na sociedade, porque essa é uma das grandes funções da produção de texto na escola, né? Mostrar o uso desses diferentes textos na sociedade. Bom, o texto, o resumo do texto era mais ou menos esse, o fichamento que eu fiz foi esse, para a gente debater esses temas. O importante é que o texto desse professor Rony Farto, nossa, eu estou numa coceira no nariz, eu dou desculpa para vocês, mas não dá para ficar falando com o nariz coçando aqui. A grande contribuição que o Farto traz para a gente com esse texto
é essa questão de colocar o texto em sua função social, colocar o texto como prática social, como uma coisa, um objeto real que funciona na sociedade. E aí eu coloco o meu aluno na posição de autor, ele vai escrever texto sabendo quem são os seus leitores, e esse texto vai ser realmente lido por alguém na escola ou fora da escola. Então o que eu preciso que vocês entendam aqui, que quando vocês forem atuar em sala de aula, quando vocês forem planejar suas aulas de produção de texto, vocês vão ter que planejar a escrita juntamente com a reescrita, e depois que o texto reescrito do aluno estiver adequado, você vai planejar a circulação desse texto. Alguém além de você, professor, tem que ler o texto desse seu aluno. Beleza, gente? Se vocês tiverem entendido isso dessa aula de hoje, eu vou ficar muito feliz com o que a gente está plantando aqui. Beleza? Então tá, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.